Resolvi fazer esse vídeo aqui em função de algumas discussões que eu tenho visto sobre o efeito dos medicamentos, especificamente os análogos do GLP-1, sobre a massa muscular, e tentar dar uma elucidada aqui para profissionais de educação física, nutricionistas, muito mais profissionais de educação física e as pessoas que eventualmente estejam usando ou que estão pensando em usar. Não tenho uma proposta nesse vídeo de fazer uma análise criteriosa da literatura. Tudo que eu vou mostrar tem seus pontos fracos, daria discussões. Eu só vou usar apenas como orientação, como norte, para que algumas decisões do ponto de vista clínico, do ponto de vista da atuação, possam ser tomadas. Então, vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, exatamente daquilo que eu preciso de vocês. E esse primeiro trabalho, quem viu lá o meu post no Instagram, certamente já tem alguma noção do que eu vou falar aqui. São 4 grupos e, especificamente, a partir de um ano de mudança, com uma perda total em torno de 10 quilos, arredondando o número, a gente vê um grupo que perdeu 3,2 quilogramas de massa magra. Quando a gente fala massa magra, está embutido dentro da massa magra a massa muscular. Massa magra não é só massa muscular. Mas eu vou ficar tratando aqui massa magra, então sabem sempre que vai ter um percentual ali. Em geral, a metade, números mágicos da literatura, a metade disso é massa muscular. Muito bem, 3,2 quilogramas de massa muscular em um ano é um número bem grande. Enquanto eu tenho um outro grupo aqui que perdeu só 1,8 quilogramas, ao passo que tem um grupo que ganhou e o que praticamente não alterou. A questão é que esse é um estudo que vocês estão vendo que a perda foi grande, certo? Só que esse é um estudo que não utilizou medicamento. Era apenas uma intervenção com dieta, exercício e dieta mais exercício ou um grupo controle. Veja que mesmo a inclusão do exercício defendeu a perda, diminuiu a perda em relação ao outro grupo, mas não eliminou. Estamos falando aqui em torno de 30% de perda da massa magra. Um estudo com pessoas acima de 65 anos de idade. Quando a gente vem para um estudo com pessoas um pouco mais jovens e com um período, com prazo de intervenção maior, a gente observa, em primeiro lugar, uma queda do peso da massa corporal total, que a gente popularmente chama de peso, uma queda do peso superior ao do estudo anterior. Eu não quero ficar fazendo paralelos, mas acaba sendo inevitável que a gente faça uma certa comparação. Público diferente, mais tempo, e aqui sim, uma intervenção com medicamento. E aí o que que a gente observa? Uma perda de 5,54 gramas, ou seja, 5,5 kg de massa magra. Caramba, Alan, 3,2 pulou para 5,5. E olha como é muito mais quando comparado ao grupo controle. Só que vamos lá, o grupo controle também perdeu menos peso em forma de gordura. Eu falei massa corporal total aqui, eu errei, tá? A massa corporal total, a perda foi na média de 21 quilos. Aqui é só a perda de massa gorda. Se a gente olhar percentualmente, um percentual até um pouco mais baixo que o estudo anterior. Então, o que que eu trago de recado aqui? O que a gente parece verificar? Mesmo num estudo com prazo maior, sai de 52 semanas para 72 semanas, a perda de massa magra, ela continua ali, vai ficar numa proporção entre 25% e 30% quando eu olho esses dois estudos. No entanto, quando eu vou verificar a perda percentual, ou seja, o percentual do peso total perdido, não houve diferença para quem tomou o medicamento versus quem não tomou medicamento nenhum. Por que que eu estou falando sobre isso? Aqui tem alguns números que eu não vou falar, porque senão eu começaria a detalhar demais o estudo. Porque eu acho que a gente está atirando no que acha que está vendo e está deixando escapar aquilo que a gente não está conseguindo enxergar. E não me parece ser um problema a perda de massa muscular a partir do medicamento, visto que pesos perdidos, eu diria que um número mágico, a partir de 5 quilogramas, tendem a gerar perda de massa magra. Tanto que tem estudo com diabéticos, no prazo de, numa perda em torno de 4, 5 quilos, e não houve perda de massa magra. Então, tem que tomar muito cuidado, porque está muito associado à magnitude do peso perdido.
Então, vai perder massa magra, seja com medicamento, seja sem medicamento. O que muda são as proporções. No entanto, o que parece, seja com medicamento, seja sem medicamento, é que a gente tem uma tendência à diminuição. Quanto mais para baixo aqui, vocês estão vendo, a diminuição da gordura intramuscular. Ou seja, essa aqui está associada às doses. Quanto maior a dose, maior a perda de peso e maior a diminuição de gordura intramuscular, o que nos leva para uma melhora da qualidade muscular. Ou seja, ainda que a gente esteja perdendo a massa muscular com a perda de peso, há uma tendência de melhorar a qualidade. Você vai acabar ganhando alguma massa muscular, porque só que é como se você estivesse ganhando uma boa, você ganha um pouco, e perde muito de uma massa muscular que não vai te fazer tanta falta assim. Muito bem, só que quando a gente olha para um grupo com uma idade um pouquinho mais avançada e que fica mais tempo tomando remédio, ao que parece é que num corte de aproximadamente um ano, a gente começa a ter perda da força e perda da velocidade de caminhada mínima. Ainda que essa perda esteja acima, essas pessoas perderam força, perderam velocidade de caminhada, mas elas não caíram para o nível que seria considerado sarcopenia, embora os autores falem de sarcopenia aqui nesse trabalho, mas aqui para os parâmetros ainda não tinha chegado. No entanto, você vê uma curva de declínio, o que chamaria atenção. O problema é que esse aqui é um estudo observacional, não dá para inferir causalidade. Pô, Alan, se não dá para inferir causalidade, por que que você está trazendo esse trabalho? Lembra que eu falei? Eu quero norte. Opa, tem uma associação. Se tem uma associação com pessoas com diabetes, eu vou dar um remédio, eu tenho que ficar ligado que pode ser que isso aconteça. Então, em vez de eu me preocupar tanto com a massa muscular, que ela vai ser perdida de maneira proporcional, ou seja, como se eu dissesse ela é inevitável, eu tenho que me preocupar com o quê? Parâmetros de condicionamento. E aí, quando a gente olha para parâmetros de condicionamento, ao que parece, a perda de peso por si só, ela já gera algum benefício. No entanto, quando eu tenho o treinamento, e aqui eu tenho um grupo que tomou remédio e um grupo que só fez exercício físico, os ganhos de condicionamento cardiorrespiratório tendem a ser melhores nas pessoas que treinam. Ainda que ganhos de força não apresentem tanta diferença, principalmente no que diz respeito a ganho de força relativa, o ganho de condicionamento cardiorrespiratório parece ser mais pronunciado nas pessoas que parece, é o que a gente já esperava, né? Então parece aqui por uma linguagem cautelosa, mas é o que se espera. Se você treina, então, quando eu pego as associações, perda de massa muscular, associação com o tempo, principalmente para pessoas diabéticas, para que eu estou fazendo esse vídeo? Porque em vez de eu ficar olhando para a massa muscular, vamos olhar, pessoal, para o condicionamento, vamos olhar para a força, vamos olhar para o longo prazo, para a importância do treinamento. Principalmente porque quando a gente vê esse mesmo estudo aqui, num braço anterior dele, a gente olha que o que é um efeito colateral importante do ponto de vista da saúde cardiovascular com a utilização de medicamentos. Na média, as pessoas que tomaram medicamento, mesmo só tomaram medicamento, tiveram uma tendência a uma frequência cardíaca de repouso mais alta. Ou seja, mesmo quando comparado ao grupo que não tomou nada e que não treinou. Isso é muito importante. Como é que eu defendo esse aumento da frequência cardíaca de repouso? Somente com o treinamento. Então, sim, aparentemente o medicamento tem um efeito colateral, aqui bem verificado no estudo randomizado e controlado, do ponto de vista da frequência cardíaca de repouso, e no estudo observacional há uma possibilidade na queda de força e que poderia levar também a uma queda do condicionamento cardiorrespiratório, dois fatores fortemente associados à qualidade de vida e à longevidade. Então, não é que o remédio não tenha um efeito colateral, não é que ele não impacte, ele vai impactar. Estão na hora de você fazer o balanço entre fazer só atividade física e dieta e fazer uma intervenção com medicamento, você tem que estar ciente de que para algumas coisas no longo prazo você pode vir a ter alguns prejuízos que são defendidos com a adição da atividade física. E outro ponto importante
do ponto de vista da alimentação, as pessoas que tomam medicamento, aí é uma observação minha. Como ele trabalha principalmente pela inibição do apetite, ou seja, diminui a fome, há uma tendência que você deixe de se preocupar tanto com a qualidade da comida, porque agora você pode comer aquela besteirinha que você comia e que antes te engordava, ela agora já não vai te engordar. Por que que ela não vai te engordar? Porque você não vai conseguir comer uma quantidade suficiente para gerar um superávit, para entrar em superávit calórico, para acumular gordura e engordar. E por conta disso, você perde do seu horizonte a importância da qualidade muscular, bom aporte proteico, comida de verdade. E eu acho que algumas pessoas estão sentindo isso na prática, a falta da qualidade muscular. Então, aquela velha e boa recomendação de 1,5 a 2,0 gramas de proteína para cada quilograma de massa corporal e, e evitar ultraprocessados, comer o máximo de comida de verdade possível. Do ponto de vista do treinamento, 2 a 3 sessões de treinamento de força de pelo menos meia hora por semana é altamente recomendável. Não precisa de altas cargas, a gente cada vez mais vê isso. Pode ser um treinamento com peso corporal, desde que você dê o estímulo suficiente para gerar ganho de força e ganho de massa muscular e defesa da massa muscular que você possivelmente perderia com a melhora da qualidade dessa massa muscular. Treinamento cardiorrespiratório, eu indicaria 3, 4 vezes por semana, também em torno de 20 a 30 minutos por sessão, para que você mantenha a sua qualidade de vida a partir da melhora do seu condicionamento. E aí sim, você contraponha alguns efeitos negativos do remédio. Sempre lembrando que, obviamente, o que me parece ter os melhores efeitos e os menores riscos é emagrecer a partir de uma boa qualidade alimentar e da atividade física sem a utilização do medicamento. Mas essa é uma realidade que não se enquadra para todo mundo. As pessoas têm as suas dificuldades, têm os seus desafios, e eu não estou aqui para julgar. Então, se você, por um acaso, decidiu com o seu médico que o caminho que você precisa seguir é a utilização do medicamento, tenha só em mente os cuidados que eu apontei nesse vídeo e as possibilidades dos efeitos colaterais que eu apontei, principalmente em relação ao condicionamento físico. E do ponto de vista da saúde cardiovascular e do condicionamento físico, a queda, o aumento da frequência cardíaca de repouso é um parâmetro importante que precisa ser observado. Fico por aqui, tendo dúvida, deixa aí no comentário. Se algum de vocês achar que vale a pena alguma abertura mais detalhada de algum desses artigos, comenta comigo, me chama no direct, a gente analisa a possibilidade de fazer isso. Um beijo, não deixe de cuidar do seu condicionamento físico em primeiro lugar. Acho que esse é o principal recado desse vídeo.